geração que veio depois do El Chan, né, da dança do machixe, né, onde foi uma infância totalmente sexualizada, né? Falta caráter mesmo, né? Paternidade não, porque quantas pessoas não tiveram pai, mas tiveram caráter e assumiram o seu lugar de homem. O que acontece? Quando a pessoa muda de país, não existe, o marido tá provendo. Aqui em Portugal, a maioria das famílias, os dois têm que trabalhar. Né? Porque o FELP está denunciando a adultização das crianças. Mas nós precisamos fazer um sistema de adultização dos homens. E outra, a gente vai ficar o resto da vida lambendo as feridas. Ah, porque minha mãe foi estuprada, eu nasci de um estupro. Ah, porque eu quase fui abortado. Ah, porque eu nasci sem pai, porque eu nasci sem mãe. Cara, e aí? E aí? E aonde isso não existia, ainda havia mais respeito, havia a intencionalidade de parar e falar assim, peraí, como que eu vou criar meus filhos? Eu acho que falta homem, né, nos relacionamentos. Hoje é totalmente inverso. Agora romantiza a mãe solteira. Exatamente. Agora não é mãe solteira, agora é mãe solo. Um homem que fica com os pais até os 30 anos. Aqui no meu canal você não é o primeiro que fala isso. Sim, cara, mas a época que eu mais ralava na minha vida, mais trabalhava, minha esposa grávida. Mas é gratificante ou não? Cara, você falou que foi a melhor fase da minha vida pra mim. Porque na realidade a sua vida é uma merda, né? E você é um bosta na vida real. Lá dentro você é o herói. Você já se perguntou por que o casamento de muitos imigrantes acaba quando chega aqui em Portugal? Bom, se você não souber essa informação, eu estou te passando aqui. E hoje eu trouxe um pouco para falar sobre isso, o Maicon Freitas. Ele que é marido, pai, pastor, é um player de Airsoft. Nas horas vagas ele é barbeiro, empresário. Vamos aí na luta. Um pouco de tudo. Bom, mas antes disso, quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like, muito importante pra gente, para esse tipo de conteúdo continuar chegando em vocês. Deixa o like para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e importante para você. Para você se inscrever, é para você continuar ligado aqui no canal e estar recebendo as notificações. Não esquece de ativar o sininho para poder isso estar funcionando. Beleza? Bom, Maicon, para quem não te conhece, eu te falei um pouco de você, mas fala aí quem que é o Maicon? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Você começou falando pelos tópicos mais importantes, né? Pai, marido, né? Pastor. Né? Eu me considero aí vou falar um teólogo não, mas um curioso, né, um estudante, um amante das escrituras, né, e acho que é esse eu sou um filho, livre, né, uma coisa que incomoda muito. Amém, mano, tipo assim, esse assunto aqui é um pouco complicado e eu tenho que chamar uma pessoa que tem uma certa autoridade para falar. E eu vejo uma urgência de falar sobre isso porque é uma coisa que, cara, é triste, são famílias que deixam de existir. E você, na nossa posição, consegue dizer mais ou menos qual é a raiz desse mal. Um pouco passa pelas próprias pessoas, os homens e as mulheres, mas eu acho que o fator imigração também mexe muito com as pessoas, né? Principalmente aqui em Portugal, alguns casais passam dificuldades no começo, a gente sabe que é natural, alguns não, acho que a maioria deles, né? E eu tenho visto esse movimento acontecer, eu não sei se é um novo, talvez a cultura é diferente, pessoas diferentes, às vezes acontece o adultério, também é muito preocupante isso. E eu queria que você desse um parecer, assim, o que você acha sobre essa parte dessa degradação do casamento. Sim. Para começar, eu parto do ponto que nada é por acaso, né? O acaso não existe, não é o destino que rege as nossas vidas, né? Não é, nós não caímos aqui por acaso, não foi de paraquedas, isso aqui tudo não é um acidente. Né? Por quê? Porque nós precisamos entender que quem guia as nossas vidas é Deus. Né? E nós estamos vivendo num ponto e num tempo e numa região do mundo onde as pessoas estão cada vez mais se esquecendo disso, né? Se esquecendo de Deus. Por que eu começo falando sobre Deus? Porque foi Ele que instituiu o casamento. Né? Ele nos criou, homem e mulher, né? já nos fez para um ajudar o outro, né? Para um depender do outro, né? Para estarmos ligados a uma outra pessoa. Então, isso aí não é uma invenção social, tipo, não foi a política que deu essa ideia, vamos juntar aí o homem e uma mulher, que foi criado em famílias diferentes, né, de gênero diferente, com hormônios diferentes, idades muitas vezes diferentes, vamos colocar na mesma casa para ver o que dá? Não foi um experimento social, né, isso foi um plano de Deus para nós. Por que eu começo daqui, esse ponto de partida? Porque muitos casamentos estão acabando porque não há mais temor a Deus, né, a gente parte daí. Lógico, não vou falar que pessoas cristãs, evangélicas não divorciam, na verdade até é um número preocupante, porque tem aumentado o número de divórcios, mas aí eu já não atribuo a Deus, atribuo exatamente a falta dele. Né? Estamos vivendo num tempo onde também é cumprimento do que Paulo dizia a Timóteo, né? Onde o amor de muitos se esfriaria, né? Seriam amantes de si, né? Hedonistas, né? Seriam pessoas idólatras, e o seu ídolo seria o seu próprio ventre. Né? Então, quando nós estamos numa sociedade onde a gente mistura tudo isso que a gente falou, né, e coloca ali pessoas hedonistas, né, egocêntricas, narcisistas vivendo junto, isso vai pipocar para tudo quanto é lado. Né? Nós vivemos em um ambiente cristão,
Então, esse tipo de caso de narcisismo, então, ele é um pouco menor. Mas estamos vivendo numa sociedade onde o amor se esfriou, então isso tem aumentado cada vez mais, né? Onde o hedonismo toma conta de toda a sociedade, né? A gente, infelizmente, não, como igreja, como pessoas, como casais, não temos sabido como usar essa ferramenta, né? Que é o celular, que são as redes sociais. Né? É uma ferramenta que pode ser usada para o bem, como agora, né? Estamos usando para edificar alguém, mas tem pessoas que, sabe, têm viajado nisso daqui, que têm dado mais tempo e atenção a um celular do que a esposa, do que o marido, do que o filho. Né? Então, sabe, é tudo isso. Né? Uma sociedade que tem se afastado de Deus, uma sociedade onde o progressismo tem avançado, entra dentro das igrejas. Né? Então, a igreja não é um lugar isento disso. É um lugar, nós estamos em Portugal, na Europa, onde o ateísmo tem crescido, onde o islamismo tem crescido com uma certa relevância na sociedade, o cristianismo tem diminuído. Eu tenho visto alguns moveres do Espírito Santo na Europa, mas a realidade, né, até mesmo pelo que já está escrito, é que só vai piorar. Né? Eu acredito que vai ter um grande avivamento nos últimos dias, eu acredito que, na verdade, nós vamos viver isso, que vai melhorar um pouco antes de piorar muito, mas vai piorar, a tendência é piorar. E a raiz disso? Pô, a gente passa por muitas coisas, né, como eu falei. Mas eu gostaria de focar, né, como nós somos homens, nos homens. Né? Eu acho que falta homem, né, nos relacionamentos. Porque, vamos lá, você citou alguns casos do imigrante que vem para cá. E aí ele chega aqui, passa por dificuldades, e aí vem adultério, e vem isso, vem aquilo. E isso faz o divórcio acontecer, ou a traição acontecer. Vamos lá, não que as mulheres não cometam adultério, mas a grande maioria são os homens. Assim, eu não sou um cara que fica pesquisando. A gente já sabe notícia, a gente gosta de saber. Até na minha posição, como, né, preciso saber de informação. E, pô, foi caso de, pelo menos aí, que eu lembro assim agora, 2 ou 3 casais que, conversando e tal, deu um indício que, tipo assim, era uma parada que tava meio que já esquematizada, tipo, não tô falando que a culpa é só das mulheres, tá? Também a gente vai falar aqui sobre os homens. Mas para dar esse pontapé do meu lado aqui, tipo assim, teve mulher que largou o filho com o pai, sim, arrumou outro cara e foi. E, tipo assim, depois, eu fui oprimido durante todos esses anos, mas eu vim para Portugal, foi que eu consegui abrir meus olhos, ver uma cultura nova. Claro, faz sentido. A gente, eu não estou falando que não haja caso onde as mulheres dão esse primeiro passo. Não, mas por que elas deram esse passo? Então, aí é que tá. Por que elas buscaram terminar? Falando né? Por quê? Porque é antinatural. Eu parto de um princípio, eu penso assim, que quando a galera muda de país, por exemplo, você tinha uma vida no Brasil, às vezes no Brasil é mais comum a mulher não trabalhar, ficar só em casa. Antigamente a nossa sociedade era assim, né? As mulheres não trabalhavam, não havia divórcio também, institucionalizado por lei. E depois isso foi liberado, aí veio anos 80, revolução sexual, e não sei o que, veio toda essa degradação de um lado, né? Depende do ponto de vista. Que eu também acho degradação, mas vamos lá, vamos seguir. E aí eu vejo que o que acontece? Quando a pessoa muda de país, não existe, o marido está provendo. Aqui em Portugal, a maioria das famílias, os dois têm que trabalhar. Exatamente. Os dois têm que conhecer cultura nova, têm que se adentrar na cultura, não tem como. Em qualquer país que seja, né? Um novo tem que se esforçar ao máximo. Pelo menos no começo. Pelo menos no começo. E o que acontece é que eu acho que tá os dois no 0-0. Entende? Os dois tá na estaca, voltou para o início, reiniciou o sistema dos dois lados. Eu acho que um pouco passa por isso. É tudo novo, os dois estão... Por exemplo, se quem sair ali, os dois vai sair perdendo igual, ou vai sair ganhando igual. Entende? Claro, cada um tem sua importância na família, né? O homem, biblicamente falando, o homem tem que prover, e a esposa tem que cuidar da casa, da família, do lar. Eu sempre vou partir da minha perspectiva, ela é sempre teológica, sempre bíblica, né? Então, quando eu trago a responsabilidade para os homens, quando eu puxo a responsabilidade para os homens, mas me colocando nesse lugar mesmo, né? Claro. Tipo, eu quebrei uma maldição na minha família, né? Eu venho de uma família onde ninguém foi casado, todo mundo divorciou, né? Meus avós, né? Teve 1, 2 esposas, o meu pai, minha mãe, meus tios, ninguém é casado. Antes da minha geração, ninguém. Acho que, para falar ninguém, teve uma tia na parte de pai que ficou casado com o mesmo homem e está até hoje. Uma.
só. Por acaso é uma cristã, né? As outras, por mais que sejam cristãs, também quebraram isso, né? Então, tipo assim, fora essa tia que é distante, né? Eu não tive convivência com ela, eu fui o primeiro a quebrar essa maldição. Você falando sobre isso, maldição hereditária seria? Você acha que existe essa... Eu acredito que sim, sim. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos filhos, né, até 1000 gerações. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até 4 gerações, né? Porém, a Bíblia também diz, né, que aquele que é justificado por Jesus, né, Deus visita a sua bondade até 1000 gerações, né? Daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, sim, né? Por quê? Eu falo isso por experiência própria, não é? Também não foi um experimento social, né? Foi algo visível, algo real. Depois de mim, os meus outros 2 irmãos, meus 2 irmãos mais novos, aceitaram Jesus, se converteram, estão casados até hoje, entendeu? Com a sua família. Agora, falando sobre o ponto que você estava falando, celular, e eu gosto de puxar essa visão macro. Se você pegar todo o tempo que a galera passa no celular, hoje em dia a galera não tem tempo para pensar. Sim. A galera não tem tempo para olhar de fora. Eu me cobro também por isso. É muito fácil você chegar no serviço, deitar no sofá e ficar ali 1h30, uns 15 minutos, que passa 1h30, 2 horas. Sim. Entende? E a galera não tem tempo para pensar. Eu acho que isso passa aí por um tempo difícil que a gente está passando nessa situação. É uma coisa geracional também, né? Nós estamos numa geração que até hoje ainda está aprendendo a lidar com os impactos das redes sociais, rápido, né, da internet. Mas, né, eu tenho 38 anos, então eu ainda vi um tempo, eu era criança, mas eu ainda vi um tempo que não existia internet. Internet é uma coisa de filme, né? E aí com 14, 13 anos chegou um computador que tinha internet na minha rua, era 1, 2, entendeu? E aí demorou mais uns 3, 4 anos para aparecer ali as primeiras lan houses. Então, tipo assim, a gente foi crescendo com isso, mas eu ainda vi um tempo onde isso não existia. E aonde isso não existia, ainda havia mais respeito, havia a intencionalidade de parar e falar assim, peraí, como que eu vou criar os meus filhos? Né, eu vou sentar na mesa, eu vou almoçar e jantar junto, eu vou ter um tempo de qualidade. Também temos aquela outra geração que cresceu sem os pais, né? Que vão chamar de milênio, depois da X ali, onde os pais iam trabalhar e as crianças ficavam em casa vendo TV Globinho, comendo bobeira o dia inteiro, muitas vezes sozinho, os pais divorciados, indo e voltando da escola sozinho, muitas vezes pais divorciados, sem perspectiva. Né? Lógico, é a geração que veio depois do o Tchan, né, da dança do machixe, né, onde foi uma infância totalmente sexualizada, né? E aí os pais dessas pessoas foram os que foram sexualizados, né? Onde as músicas que bombavam era o Tchan, era um homem no meio com 2 mulheres fazendo sanduíche, era a música que tocava, né? A gente do Brasil é banheira do Gugu. Exato. Então, os pais foram sexualizados ao ponto de quanto mais melhor. Né? Eu lembro de uma perspectiva de quando eu ainda era criança, 13, 14 anos, o que se fala, não, o homem é aquele que pega um monte de mulher. Eu cresci sendo intoxicado, né? Vou usar esse termo, o pessoal gosta hoje em dia, sendo intoxicado por isso, por essa perspectiva de mundo, né? E eu não tinha conhecimento de Jesus ainda, então, para mim era aquilo, né? Nós somos fruto do meio, né? A gente se torna aquilo que a sociedade ao nosso redor é, né? Quem pensa que não, quem diz que não, eu falo, cara, se você morar numa comunidade, qual é a chance da sua mulher, da sua filha, quer dizer, namorar alguém de uma comunidade? Agora, se você está morando em Alphaville, qual é a chance disso acontecer? Você está entendendo? É questão de lógica. Local, é lógico. Se você, hoje, meu filho mora aqui em Portugal, minha filha nasceu aqui. Qual é a chance de eles casarem com um europeu? Muito grande. Maior, né? Agora, se eu me mudar para o Brasil, qual é a chance de eles casarem com um europeu? Muito menor, entende? Então, tipo assim, lógico que nós somos fruto do meio que nós estamos. Nós somos influenciáveis. Né? Então, eu cresci também nessa geração. E eu também tive uma infância totalmente degradada. Por quê? Porque isso era legal. Né? Era cultura de não, quanto mais mulher melhor. Liberado. Exatamente. Tudo. Só que essa geração colheu o fruto, a minha geração colheu o fruto dessa sexualidade, né, exacerbada, que foi os pais divorciando porque queriam experimentar coisas novas. E essa geração ainda pior, né? Porque hoje está aqui. Né? Naquela época era banca de jornal, tinha que ir lá comprar revista, e o cara não vendia para quem era menor de 18 anos. Né? E aí hoje não, hoje está aqui. Ó. É uma criança, hoje está ali no Zap Zap ali, rodando aqueles shorts, vídeos, daqui a pouco aparece uma mulher seminua. Entende? Então, tipo assim, tudo isso. E o algoritmo da criança ficou ali um pouco mais diferente. Exato, mas aí vamos voltar lá onde eu comecei falando. Nesse tempo, onde ainda não tinha internet, os pais eram conscientes, os pais, eu estou falando aqui de pais,
né? Não estou falando de um homem que só reproduz, né? Não estou falando de um Progenitor. homem, não tô falando de um homem que vai engravidar uma mulher e meter o pai não, o pé não. O pai, ele olhava para o filho e falava, peraí, esse menino tá agindo estranho. Entende? Então, tipo assim, qual é a causa disso? Falta de paternidade é grande, sei lá, vou botar aí, vou chutar um número, fazer igual o Lula, aqui, vou chutar um número avulso, 80% é culpa de uma família que cresceu sem pai, tá ligado? Sem uma referência paterna, e aí é onde eu volto. Parte da culpa é do homem, né? Vamos puxar a responsabilidade pra gente. Parte da culpa é do homem, né? Lógico. Agora estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão olhando para a história e estão falando, realmente não faz sentido. Essa degradação está gerando um monte de família, né, frustrada, quebrada. Mas aquela geração não, tem que bodas de ouro. Né? Então, peraí. O que eles diziam que era atrasado, que era retrógrada, era o que estava dando certo. Peraí, então vamos voltar às origens. Então hoje tem alguns jovens que estão, peraí, vamos ser marido de uma só mulher, vamos ser fiéis. Eu tava vendo uma parada essa semana, inclusive é bem recente, foi esses dias. E é a galera da minha geração, assim, eu fiquei na geração do desequilíbrio. Eu penso assim, porque, tipo assim, eu fui ali pro final da galera dos anos 90 e tal, mas eu também não me encaixo totalmente na geração Z, tipo, eu fiquei ali no meio do caminho. Então, tipo assim, eu consigo conversar com a galera mais velha, converso um pouco com a galera mais nova, só que eu consigo entender algumas dores. Sim. E, pelo que eu andei, eu consigo analisar algumas coisas assim. Nessa última geração, como você falou, a galera, os jovens, tipo 18, 20 anos, geração Z, tá meio que voltando atrás, dá um passo atrás. Então eu fiquei na direção do desequilíbrio, tipo assim, internet, tudo novo, a galera se afundou de cabeça, degradação total, agora a galera tá dando uma volta, agora tá voltando a equilibrar. Mas eu não sei se vai ter um equilíbrio, não. Não, pelo que parece, tá voltando. Mas ainda vai ter os remanescentes, sempre tem. Sim. Sempre tem aqueles remanescentes, aquele pessoal que começa a olhar para cima. Não, só pode. Tem que existir alguma coisa diferente, não pode ser só isso. Mas falando sobre homem, a gente aqui, pelo menos aqui em Portugal, né, falando da masculinidade e tal, eu vejo uma diferença na cultura, porque aqui é muito multicultural, né? Eu vejo uma diferença por exemplo, com os europeus mais do leste, mais vamos falar assim, Rússia, Ucrânia, daquela zona ali. E eu vejo também na internet, assim, dando um parecer, uma pesquisada meio por cima, que os homens lá, eles são mais homens, saca? Tipo, o homem, ele sai pra prover e a mulher fica mais em casa cuidando. Pô, eu conversei com um essa semana, por acaso ele é da Ucrânia, e, cara, o cara trabalha 12 horas durante o dia, o cara sai do trabalho, vai pra outro trabalho, vai até às 11h30, meia-noite, volta pra casa, e acorda às 6 da manhã para ir trabalhar de novo, irmão. Então, mas eu não sei se isso é uma boa referência. Não sei se é uma boa referência. É o workaholic, né? Não, sim, mas é boomer, pegando né? pelo equilíbrio. Geração dos baby boomers. Porque a galera, muitos homens já não querem trabalhar. Ele acha que é a obrigação da mulher, sim, entendeu? Exatamente. Ajudar ele a prover. Percebi. Entendeu? Tipo assim, é o desequilíbrio? Mas é uma reversão. É um desequilíbrio, ele tá tentando ocupar uma lacuna. Uma lacuna. Mas eu ainda acho que é um extremo errado, né? Eu acho que tudo precisa ter equilíbrio. Sim, e aí eu conversando com ele, né? E ele falou que esse tempo que ele passou foi um objetivo, que ele tinha o objetivo de quitar a casa dele. Então ele conversou com a mulher dele. Exato. E aí acho que foi coisa de 2 anos, assim. Quando eu tenho uma meta. Sim, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Um dia pra parar. Mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? Que nas redes sociais hoje, a internet provê isso pra gente, que esse pessoal é mais conservador, esse pessoal do leste europeu. E, tipo assim, eles são normalmente o homem provê, eles são mais conservadores, pelo menos pelo menos na Rússia, por exemplo, a gente sabe que é proibido qualquer bandeira LGBT, teve a Copa lá, a gente viu isso. E aqui é completamente ao contrário. O homem do Ocidente... Tem a ver em relação ao aumento do LGBT, esse tipo de coisa? Cara, eu acho que passa um pouco por isso. A não ser conservador? Eu acho que passa um pouco por isso. Porque acontece... Aqui, se a gente pegar o nosso lado aqui, as mulheres, muitas vezes, Brasil, por exemplo, as mães criam filhos, 3, 4 filhos sozinha, trabalha, e aí acontece, os filhos ficam na rua, aprende, o Brasil está falando que não deve. Qualquer lugar, né? Hoje em dia também, com a internet. Exatamente, a internet não precisa sair na rua, né? Eu tô falando um pouco mais atrás, mas hoje com a internet também não tem muito controle, né? As mães sozinhas, solteiras. E aí o homem parece que aqui eu vou dizer nosso lado ocidental,
Mas como é mais, pô, é mais não sei o que, não, se você vê Falta testosterona. Falta será que é falta de proteína, é falta de testosterona? Falta. Esse desequilíbrio passa pelos dois lados também, eu acho, entre o homem e a mulher, mas falando do homem, assim, puxando para o nosso lado. Exato. A gente, por exemplo, vê o Legendários, por exemplo, né? O movimento Legendários é um movimento para resgatar a masculinidade. Então tem uma galera que já tá vendo isso daí há um tempo. Tem uma galera que perdeu a masculinidade, né? Isso é o mais frustrante, né? Tipo, o Legendários, ele ganhou, né, a fama e a polêmica ganhou porque eles viram uma lacuna, uma brecha. E eu acho que, ok, tá certo, né? Eles estão fazendo com toda boa intenção, eu não critico eles não. Mas é esse que é a piração do nosso século, né? Do tempo em que a gente está vivendo. É que precisar ensinar para homem a ser homem. Exatamente. Mas isso não é uma coisa nova, isso não é coisa dos Legendários, não. Pô, a gente está na igreja e a gente vê isso todo culto. Né? A gente vê isso toda semana, né? Eu conheço homens mais velhos do que eu que não são homens, são eternas crianças. Isso não passa um pouco pela falta de paternidade? Falta caráter mesmo, né? Não é paternidade não, porque quantas pessoas não tiveram pai, mas tiveram caráter e assumiram o seu lugar de homem. Né? E uma vez que você tem Deus como pai, isso aí é uma desculpa falida. E outra, a gente vai ficar o resto da vida lambendo as feridas. Porque minha mãe foi estuprada, eu nasci de um estupro. Porque eu quase fui abortado. Porque eu nasci sem pai, porque eu nasci sem mãe. Cara, e aí? E aí? A gente vai ficar o resto da vida olhando para trás? Não, Cristo, ele vem nos dar uma nova proposta, uma nova vida, uma boa notícia, né? Uma novidade. Todas as coisas velhas ficaram para trás, né? E nós avançamos agora para o alvo. Eis que faço nova todas as coisas. Então, cristianismo e viver, sabe, olhando para trás, para os traumas, para as dores, não faz sentido. Para mim, falta de caráter. E quando eu falo caráter aqui, é do original da palavra, né? Caráter aqui vai remeter a palavra caractere, que é da máquina de escrever, né? Quando você apertava ali, subia aquele bracinho e botava ali um caractere, né? E quando faltava, quando quebrava, quando caía a pecinha, você ia escrever, você até dava um jeito, mas faltava informações. Né? E aqui é falta de caráter, não no sentido de ser um cara safado, um cara mentiroso, não. Falta algumas características de Cristo nessa pessoa. Né? Eu comecei a conversa falando sobre isso. Né? Qual é a causa? A causa é a falta de Deus. Né? E eu vou continuar falando, qual é a causa, Maicon? Por onde a gente passa? A gente vai passar por homens que não têm Deus, não têm Jesus como referência. Né? Por quê? Porque Deus é Pai, ele escolheu se revelar como homem, Deus é Espírito. Ele poderia se revelar como ele quisesse, mas ele escolheu se revelar como pai para nos ensinar algo. E quando o seu filho vem à Terra, ele vem como homem, como filho. Porque ele escolheu vir como filho. Tem uma didática nisso, entende? Então é falta de caráter, é falta de a gente querer ser semelhante a Cristo. Né? E aí eu não vejo esse Jesus que a galera pinta aí nas televisões, que Jesus bonzinho e tal. Isso que eu ia te falar. Frágil, não, tem Jesus era carpinteiro, pô. Carpintaria não é marcenaria. Sim. Quando você imagina Jesus fazendo alguma coisa, carpinteiro, o que você imagina ele fazendo lá na carpintaria? Me fala, pensa aí agora. Tenho certeza que 90% pensou uma cadeira, uma porta, uma mesa. Não, isso é marcenaria. Carpintaria, ela mexe com estrutura. Né? A gente está falando de toras aqui de 5 metros, a gente está falando de estrutura de uma casa. Né? E naquele tempo, o carpinteiro, principalmente naquela região, não era só madeira, era pedra também, porque a gente está falando de estrutura, ele é construtor. Pedreiro, praticamente. Então Jesus, ele não é um homem, você vê que até o trabalho dele ensina, né? Até o trabalho que ele escolheu, até o ofício que ele escolheu, né? Porque herdou de seu pai, José, ele escolheu, não foi por acaso, foi para nos ensinar alguma coisa. Por quê? O marceneiro, ele vem para enfeitar a sua vida, com uma mesa, com uma porta, com uma janela, com uma cadeira. Jesus não, ele vem para mexer nas estruturas, ele vem para mexer na base. Então, quando eu falo que falta de caráter, falta de testosterona, é porque Jesus não era aquele homem que dava marteladinho no dedo, ai meu dedo, não, tá ligado? Tipo, eu acredito, eu trabalho com cabelo e diariamente entra cabelos no meu dedo que parece que é um espinho. Agora, imagina as farpas da madeira, entendeu? Então, tipo assim, cara, Jesus não é esse homem frágil que demonstram, entende? Ele era um homem, ele é um homem forte, tá ligado? E tanto que a Bíblia deixa claro que ele voltará como um rei, Senhor dos senhores, com cedro de ferro na mão, entendeu? Ele esmagará todos os seus inimigos, que as suas vestes estão salpicadas de sangue até a altura do joelho. Esse é o Deus que a gente serve, né? Para os homens, essa é a nossa referência. Ele é um homem, ele não brinca. Né? Ele tinha uma missão aqui na Terra, por isso que ele não casou, né?
E ele queria focar 100%. Paulo vai falar acerca disso, né? Se você vai fazer a obra de Cristo, eu te aconselho que você seja solteiro para que você possa se dedicar 100%. Não tem problema nenhum com o matrimônio. Paulo não tem problema nenhum, nem Jesus. O fato é que ele estava focado. Se Jesus fosse marido, ele seria o melhor marido do mundo. Se ele fosse pai, ele seria o melhor pai do mundo. Mas tem uma didática em ele vir como filho. Ele veio nos ensinar que Deus não é só um senhor num trono com um chicote, uma barba branca, mandando quem faz coisa errada para o inferno. Não, não. Ele veio nos ensinar que Deus é pai. Então essa é a didática, sabe, do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho. Ele vem mostrar para nós, principalmente homens, como ser homens. E um ponto simples, mas que tem grande relevância. Um homem que honra a sua palavra. Por que hoje tem um monte de rato aí, que fala hoje com você uma coisa e amanhã faz outra? Não, é sério, por quê? Porque falta, sabe, hombridade, falta ser homem, falta testosterona nesses homens. Entende? Palavra, né? A galera antigamente era muito de palavra. Eram pessoas que se preocupavam com aquilo que eles tinham falado. Saudosista do ponto que antigamente tudo era bom. Não, porque, não. Pô, né? A gente tem um monte de casos de pais antigamente, com 2, 3 famílias também, exatamente, de homens também que não variam nada. Não, a gente não está sendo saudosista, a gente está falando, é um fato, que botando aqui a proporção, né, antigamente, isso era mais comum de se ver homens que era o fio do bigode, né? Sim. Puxava que não, a minha garantia que eu vou cumprir é o fio do meu bigode, né? Eu sou homem, pode confiar em mim. Então hoje, falta homens assim dentro da igreja, falta homens assim na sociedade, falta homens assim em todos os lugares, né? A gente vai tentando, né, formar mais pessoas, mais famílias assim, estruturadas, né? Mas a falta de testosterona, eu tô para te dizer que é um grande fator. E a gente vê essa cultura, né, do veganismo. É isso que eu te falar, passa um pouco por alimentação. Vão me cancelar aqui agora. Olha, se cancelar, você vai ter que me cancelar. Mano, vou deixar o Guilherme falar, entendeu? Não, opinião minha. Eu acho isso uma baita de uma bobagem, mano. Tipo assim, alimentação, pô, faz bem pra saúde. Mas tudo é questão de equilíbrio na vida, irmão. Exatamente. Mano, não tem como você não comer carne. O primórdio do ser humano é comer carne, mano. Tanto que, pros veganos, o que eles fazem? Quais são os produtos que eles fabricam? Leite com proteína, tal coisa com proteína, a falta da soja carne com proteína. Então eles estão tentando substituir uma coisa sintética por... sabe, não faz sentido, não faz nem lógica. E aí eu acho que, pô, de verdade, eu tenho uma filha hoje. Posso queimar minha língua. Os caras chegam em casa, falar que não come carne. Ixi, não casa com a minha filha não, né? Não casa com a minha filha não, é verdade. Mas tem um outro fator interessante, esse você vai gostar, você que é muito ligado nas redes sociais. Agora bombou aí o vídeo do Felca, né? Porque o Felca está denunciando a adultização das crianças. Mas nós precisamos fazer um sistema de adultização dos homens. Por quê? Porque os homens estão sendo infantilizados. Agora, a moda da semana que bombou aí é a tal da chupeta para adulto. Você viu? Não vi essa. Chupeta, é nova, essa tá fresquinha. Mas é literal chupeta? É mesmo, estão vendendo chupetas para adultos, né? Ela é maior e tal, e aí os adultos, homens e mulheres, né? Não é possível. Mano. Nesse fator aí, as mulheres, me perdoem, mas elas são mais adeptas dessa chupeta para adulto, e aí é o quê? É a eterna criança, é a síndrome do Peter Pan, né? Os psicólogos vão explicar isso com esse nome, né? O termo é a síndrome do Peter Pan. É aquela pessoa que é um adulto, mas quer ser uma eterna criança, ter 30 anos e ainda morar com os pais. E aí, os meus amigos portugueses me desculpem, né? Mas isso aqui na cultura portuguesa é muito comum. Um homem que fica com os pais até os 30 anos. Aqui no meu canal você não é o primeiro que fala isso. Não, eu trabalho com público, né? E a gente ouve isso com frequência. Né? Eu já conversei, lógico, aqui a gente não está generalizando, não são todos os portugueses. Sim, claro. Mas é uma grande parcela. Agora você citou esse ponto. A desculpa que eu vejo na internet, né? É meio que social isso. As casas estão muito caras, a habitação está muito cara. Irmão, de verdade, tem uma desculpa. Arregaça as mangas e vai ralar, filho. Pra tudo tem uma desculpa. Porque senão vai ser homem desse jeito, mano. Não tem como. Eu vou te falar, grande parte do meu amadurecimento, né? O meu amadurecimento como homem, ele começou quando eu me converti, né? Quando eu me converti de fato. Eu tinha 23 anos e eu me mudei, eu saí da casa da minha mãe, já não morava com minha mãe, já morava eu e minha namorada na época, que hoje é minha esposa, né? Morávamos numa outra cidade, mas
a gente vai para uma outra cidade bem mais longe, a gente vai para Vitória, né, que é a capital do Espírito Santo. Minha mãe morava lá na divisa com Minas Gerais. E ali era só eu e ela. E aí eu lembro um dia que o gás acabou. E aí eu falei assim, pô, o gás acabou, né? Tô aqui numa cidade onde eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer? Vou dar um toque aqui na minha mãe vai fazer a transferência para mim. Minha mulher falou assim, não, você não vai ligar para sua mãe. A gente precisa dar os nossos próprios passos, a gente precisa se virar. Rapaz, eu nunca mais esqueci aquilo. Eu tinha 23 anos nessa altura, entendeu? Logo depois disso veio a minha conversão, né? Eu me encontro com Cristo e aí eu pude ter boas referências de homens, de pais. Acho que o meu maior desenvolvimento assim também passou muito mais ou menos na cidade. Foi quando eu vim para Portugal. E aí eu fui exposto à dificuldade, né? Porque eu tenho lá meu pai, o cara é sensacional. Meu pai e minha mãe sempre me deu muito apoio. Só que é aquilo. Eu não, tipo assim, pô, preciso fazer um negócio, por exemplo, aqui em casa. Pô, me fala aí como é que eu faço, tal. O chuveiro. Não, mais ou menos isso. Mas assim, eu até sabia fazer isso. Eu sabia fazer. Exemplo. Sim. Mas, tipo assim, preciso pôr um negócio na parede e tal. Não, fala um dia que eu vou lá pôr pra você. Tipo assim, sim. Eu queria ajudar. Quer ajudar. Só que aí o excesso de Acaba ajuda. que atrapalha, né? Acabou que me atrapalhava, em certo ponto. Minha mãe também, tipo, ela sempre me ajudou. E se eu precisar de ajuda, ela vai me ajudar com toda boa intenção, porque ela é mãe. Sim. Né? Toda boa intenção. Mas eu cresci quando eu entendi que ninguém me devia nada. Né? Que eu não precisava ligar pra minha mãe, que eu tinha que me virar. Né? Fiz o jejum ali de 1, 2 dias ali, né? Faz um lanche, come coxinha, mas a gente se vira, meu brother, a gente dá um jeito. E aí, essa é a desculpa dessa geração que nós estamos vendo aqui na Europa. Não, porque tá tudo difícil, carro, renda. Ué, mas eu também pago renda, eu também preciso de carro, eu também preciso trabalhar. E eu não vejo qual a dificuldade que vocês estão vendo, entende? Eu tenho só 38 anos, né? É bom lembrar que a barba me envelhece, mas eu tenho só 38 anos. Então, tipo assim, essas dificuldades que eles estão colocando, na verdade, é só uma desculpa. Mas o que é isso? É o adulto precisando ser adultizado, né? É a eterna infantilização do homem. E o que eu acho engraçado... Olha só para me fechar esse raciocínio, olha só que até aqui você vê o cristianismo, né? Os valores judaico-cristãos nos ensinando muito, né? Existe um homem onde começou tudo isso, né? Toda essa revolução, que foi Abraão. E como que ele é chamado? Ele é chamado por Deus Pai, e ele chega para ele, esse homem de 80 anos, se eu não me engano, que não tinha filhos. Sai da sua casa, sai da sua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Olha só, um homem já velho, ele agora vai abandonar a casa do seu pai. Por quê? Porque Deus queria transformar ele em um pai. E na casa de seu pai, você não é pai, você é filho. Então sai do lugar onde você está, sai da sua área de conforto, né? Vai para a dificuldade, né? Vai para a vida, vai se expor, né? Vai se expor, né? Você vai acertar, você vai errar, você vai enfrentar coisas que você não consegue, que é só eu que vou conseguir resolver na sua vida. Mas sai da casa do seu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar que eu te farei um pai. Então, olha só, até essa formação na vida de Abraão foi Deus que fez. Então, na minha vida, não querendo me comparar a Abraão, né, longe de mim, quem sou eu, mas na minha vida foi parecido. Quando eu saí da minha cidade e eu fui para Vitória, eu ainda não era cristão, eu era cristão, mas aquele cristão sem vergonha, tá ligado? Tipo assim, eu creio que Deus existe. É a fé de demônio, né? Que os demônios creem e tremem, né? Eu creio, sim, mas eu não vou na igreja, não tenho um compromisso com Jesus. Então, eu não era cristão. Eu saí sem essa referência, mas lá Jesus me encontrou, né? No meio dessa dificuldade, no meio desse cenário, ele me colocou em um ambiente onde eu aprendi a ser homem. Ele me deu uma boa referência, né? Um bom líder, graças a Deus. Né? Eu tive um bom pastor no começo dessa minha caminhada. Uma pessoa que me ensinou, bem workaholic também, igual você falou, né? Trabalho de manhã, de tarde, de noite, né? A gente fazia obras na igreja, né? De visitar e culto, e expulsar demônio, de segunda a segunda, literalmente, durante mais de um ano. Aprendi muito, mas aquilo também não é vida. Sim, não é vida. Né? Mas ele foi uma referência, eu modelei ele, né? Eu olhei e falei, não, peraí, é assim que se faz. Sim, nesse caso eu não tive aquela referência. Falando como referência, assim, e tal, tudo passa por equilíbrio que a gente tá falando. Às vezes é o caso que eu tava te contando aqui, que é o cara workaholic total. Por exemplo, hoje, agora o cara que assistindo isso daqui, que não, agora eu vou mudar de vida. Agora eu vou ser extremista pro outro lado. Cara, tem que achar o equilíbrio. Tem. E Jesus, ele vai nos apontar isso, né? Uma parte do dom do Espírito é o domínio próprio, é o equilíbrio, né? É a temperança. Então nós precisamos entender que a proposta não é ser um fanático,
A proposta não é ser 100% santo, né? Ele mesmo vai dizer, né? Seja prudente como uma serpente e inocente como uma pomba, né? Então é você estar ali no equilíbrio, né? Nem muito céu, nem muita terra. Né? Você entender que a vida, ela não é ciências exatas, né? Cada um vai ter seus cenários, suas dificuldades, suas barreiras, suas facilidades, né? Nem todo mundo vai enfrentar dificuldades. Sim. E tá tudo bem. E agora sim, a gente trazendo para o nosso contexto aqui. Falta um pouco... Você acha que agora passa também mais pelos homens aqui esse divórcio? Porque, aqui, desde que eu cheguei aqui, você vai tendo contato com as pessoas, e eu vejo que é um pouco cultural, vamos assim dizer, o pessoal tem um amante. Uhum. Aquelas coisas que a gente, pelo menos eu no Brasil, via tipo em filme. Sim. Em novela, eu vou levar essa, sei lá, esse presente aqui para minha, essa aqui é para minha amante hoje. Já aconteceu, né? Sim, eu já vi casais que falam a namorada dele, a mulher fala a namorada dele, o namorado dela. Tipo, eles moram junto dentro da casa. Eles não dormem no mesmo quarto, mas são casados, têm filhos, têm relações, mas têm as suas vidas paralelas, né? Eu já vi casos assim também. E você acha que a gente, brasileiro, isso não é tão comum assim, pelo menos no meu contexto? Não, nem no meu. Não havia isso e nunca nem vi isso, como eu falei. Sim. Mas você acha que um pouco passa pelo aculturamento dos imigrantes que chegam aqui? Acho que, mesmo que inconscientemente... Não, é uma degradação, né? Porque isso também não é um padrão. Aí nós vamos citar Romanos 12, 1 e 2, né? Não nos conformeis com esse século, né? Nós entregamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Então o homem que é homem, ele continua sendo um homem, ele tem ereção, ele tem vontades, né? A testosterona dele ainda está ali, né? Entendeu? Aqui não corre óleo ungido, não, corre sangue, né? Corre hormônios. Então o homem, ele continua sendo hétero, né? Então se ele vê uma mulher bonita, ele vai continuar achando uma mulher bonita. Mas nós não nos conformamos com esse século, né? Isso vai vir da Revolução, né? Tanto da Revolução Francesa, né? E esse progressismo que vem vindo desde então, né? O iluminismo, que vai afastando, né? Deus do belo, né? Que vai pervertendo as coisas. A liberdade, fraternidade e igualdade da França ou morte, né? A gente viu o que deu, né? Enforcaram os reis nas entranhas dos papas, né? Dos padres. Acabar com o cristianismo, né? Então, tipo assim, qual era a referência? A referência era isso, né? Era o rei, era o homem que controlava, era a monarquia. A referência era a igreja, era a religião, era o cristianismo, os valores cristãos. Aqui eu não estou entrando no mérito político, né? Porque aí eu discordo bem do mérito político, principalmente da Igreja Católica, daquele tempo, principalmente. Não concordo com nada disso. Mas eu estou falando sobre a consequência que veio desde então. Sim, eles basicamente derrubaram a monarquia cristã, vamos assim dizer, para ver a anarquia pagã. Hoje uma vez eu estava com um amigo, né, aqui no cartório da nossa cidade, fazendo um casamento civil. E no final, como todo bom brasileiro, pastor, faz uma oração. E eu comecei a orar. E a juízo de paz veio, não pode orar aqui não, porque o Estado é laico, não pode ter manifestação de nenhum tipo de religião. E aí aquilo deixou todo mundo assim chocado, né? Olha, já estamos sendo impedidos de orar, né? Em um ambiente público. É assim que começa, né? Eu pago meus impostos, né? O cara ali pagou uma taxa. O cara ali pagou uma taxa para poder casar, né? Ele poderia ter o direito, no mínimo, de fazer uma oração, mas não. Exatamente, o Estado laico é exatamente para garantir, ele foi criado exatamente por causa da Revolução Francesa, para garantir, né, que o Estado não poderia invadir a minha religião, não o contrário, né? Mas, como tudo na vida, né, como tudo na existência, o progressismo vai corrompendo, já chegou aqui, entendeu? Então, olha só, nós precisamos entender onde nós estamos vivendo, né, que século nós estamos vivendo, né? E eu vou voltar mais uma vez, né? Acho que grande parte disso é do homem, porque, igual você falou, estamos numa cultura onde essa degradação está sendo normal, homens com amantes, mulheres com amantes, né, a geração líquida, né, como vai dizer, se eu não me engano, Balmer. E aí o que acontece com essa geração? Hoje eu estou com uma pessoa, amanhã deu errado, quebrou o relacionamento, amanhã eu troco, né? Pessoas agora são coisas, né? Então, tipo assim, por que isso? O afastamento de Deus. Voltamos no começo da nossa conversa, né? Por que está como está? Porque o mundo tem se afastado, buscando os seus próprios prazeres, olhando para si, em vez de olhar para o outro. Qual é o valor cristão? Ame o próximo, como ti mesmo, né? Jesus ainda vem elevar isso, né? No final, ele vai dizer, né? Ame o seu próximo com o amor de Cristo.
Então não é nem o amar o próximo como a ti, ele levou isso para um novo mandamento vos dou, ame o seu próximo com o amor de Cristo, o amor sacrificial, você vai se sacrificar pelo outro. Né? Então, olha só, hoje estamos vivendo numa geração onde isso bate, choca, né? E nós somos chamados para não se conformar. Então você falou, você acha que parte disso as pessoas estão se buscando e pode ser a semelhança da mulher de Ló, lembra que ela estava em Sodoma e ela quis olhar para o que aconteceu, né? E todos os pregadores, né, vão poetizar esse texto, dizer que ela olhou porque ela já olhava antes, ela ficava analisando como eram os relacionamentos daquela cidade, como era a degradação, então ela gostava, né? Então quando ela desobedece ali, o anjo do Senhor olhando para trás, olhando para a cidade sendo destruída, era no sentido de, nossa, mas eu gosto tanto, né? Todo mundo vai poetizar, né, acerca disso. Talvez seja a síndrome disso, né? Talvez o imigrante brasileiro que chega aqui ou de outro lugar e encontra isso, que também não é tão comum assim, né? Talvez quem está nos ouvindo vai achar que isso é comum. Não é tão comum. Existe. E também mas não é tão comum que se mostra. Exatamente. É uma coisa que eu já ouvi falar que isso é um pouco mais comum, na França, em Amsterdã, mas porque, olha só, você vai ver, são lugares, regiões onde esse progressismo é ainda mais forte, né? Então, qual é a causa? A causa é o afastamento de Deus em primeira instância. E em segunda instância, é o homem. É o homem que tem sido afeminado. Aí a mulher tem tido que ocupar esse lugar do homem. É um homem que tem sido infantilizado, né, em vez de ser um adulto, né, em vez de tomar as rédeas da situação. Né? Então, tipo assim, nós voltamos mais uma vez para esse ponto, né? O homem. Eu acho que também passa um pouco assim, é uma coisa muito carnal, a gente falando de anticristão, né? E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. A gente deitou, eu tava super cansado esse dia, deitei tarde. E aí a gente começou a ouvir um barulho. Aí minha esposa perguntou, você tá ouvindo esse barulho? Eu, porra, tô ouvindo. Aí você não vai ver não? Tipo assim, cara, eu não queria, velho, mas é meu papel, saca? Não é? Exatamente. Tipo assim, claro, não era nada absurdo. Exatamente. Mas se fosse uma coisa... E se fosse alguém tentando invadir sua casa? Exatamente. Sua mulher que ia lá? Exato, tá entendendo? Aí putz, mano, na verdade, eu tenho que levantar. Aí eu fui lá, respirei, fui. Aí não, tá tranquilo, não é nada. Tá bom. E deitou e ele dormiu sossegado, tá ligado? Então, tipo assim, passa pelo homem, dá a masculinidade, acho que fala um pouco disso também, dá segurança, dá conforto, proteção. Também não é só a força, até porque o exemplo de masculinidade é a dependência de Deus. Também a gente citou que a maior parte do tempo. Não é fazer tudo com as próprias mãos, mas você fazer o seu papel e depender de Deus. Acima de tudo, Deus é a cabeça, né? E o homem tem que estar por baixo de Deus. Ele é a nossa referência. Se estamos aqui, temos que representá-lo. Somos os embaixadores, né? E Paulo vai dizer uma coisa interessante em 1 Coríntios 13, versículo 11. Ele vai dizer que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu sou homem, eu abandonei. Eu escolhi abandonar, entende? Esse termo é muito forte. Eu abandonei as coisas de menino. Propositalmente, isso passa. Eu escolhi abandonar. Eu tinha, mas eu deixei. E eu virei homem, né? Eu fiz coisas de homem. Interessante, ele começa esse assunto no capítulo 3, na verdade. E aí ele vai dizer, eu queria falar com vocês como que é espiritual, mas vocês são carnais. E vocês estão se alimentando, eu tenho que dar para vocês leite. Por quê? Porque vocês são crianças, vocês são neném. Vocês não querem crescer. Eu queria dar um alimento mais sólido, mas vocês ainda são muito carnais. Vocês não vão entender o que eu tenho para falar para vocês do nível onde eu estou andando. Mas por quê? Aí vai concluir lá no capítulo 13. Porque vocês ainda agem como menino. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu cresci, sabe? Eu sou a referência. Ele vai dizer, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só a referência. A referência era um homem másculo, um homem que assumia o seu papel, que tinha uma responsabilidade, que tinha uma missão e cumpriu. Ele foi necessário ir até a morte, ele foi até a morte. Tanto Jesus quanto Paulo. E nós? A gente vai morrer? Sabe, nós somos uma geração que não vai para a guerra, meu brother. Não vai para a guerra, tá ligado? E aí, meu brother? Então, eu volto, né, mais uma vez. Nós precisamos adultizar os adultos, nós precisamos adultizar os homens, entende? E assim, passaram por esse ponto. A galera, para quem, um homem aí que tá vendo
esse episódio aqui, qual que seria, talvez, aí o primeiro passo? Primeiro passo para adultizar, para virar homem? Para virar homem. Aceite Jesus, largue a sua pornografia, largue seu pênis e largue seu celular e vá procurar Jesus, né? Eu não vou falar que Jesus está somente dentro de uma igreja, não, ele pode estar aí agora, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Se você fechar os seus olhos de verdade e fizer uma oração sincera, ele não só te ouvirá, mas ele te responderá, né? Então largue as coisas de menino, sabe? Cresça, evolua, busque a Jesus, porque ele é a sua referência. Por que isso? Mas porque é o primeiro passo? Porque aí não importa se você foi traumatizado, não importa se você não teve pai, agora você tem uma referência. Agora você tem uma direção, né? Paulo vai dizer, né? Deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Então qual é o primeiro passo, mas para um homem que quer ser homem? Cara, encontre Deus, entenda que você não é Deus, entenda que você não é o rei, né? Entenda que existe alguém superior a você. Entenda que você prestará conta de todas as suas atitudes para essa pessoa. E quando você entender isso, você vai entender que existe um Deus, então existe um céu, então existe um diabo e existe um inferno. E aqui, nesse livro, está dizendo que se eu quero servir a Deus, eu tenho que fazer isso, 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 e eu vou para o céu, essa é a minha recompensa. Ah, mas se eu quiser viver da forma que eu quiser, eu tenho que... Para mim, para o inferno, eu preciso fazer macumba, preciso fazer um pacto com o demônio, preciso matar alguém. Não. Você só precisa não trilhar o caminho de Jesus. Tá ligado? É fácil ir para o inferno. É isso que eu ia falar. Passa pelo conforto, né, mano? Por exemplo, pô, a vida tá muito difícil, pô, tem que trabalhar 10, 12 horas por dia e tem coisa para resolver, mas... não, vou jogar um PlayStation 5. Misericórdia. Não fala não, não fala vou não. Jogar um videogame. Não fala não, que eu conheço casos assim, né, de homens que foram aí prejudicados. Eu vou ser sincero, eu vou puxar da sua infantilidade. Eu vou ser sincero. Eu gosto pra caramba de jogar. Gosto de procrastinar, tipo, mas você precisa, né, velho? Pô, dá uma... Só que tudo tem que ter um equilíbrio, como eu falei. E eu passou por um momento da minha vida que eu pensei, claro, porque no nosso momento atual também tem muita cobrança do outro lado, né? Pô, não, eu preciso acelerar e preciso... Tem a galera que tá vendo esse lado. Exato. E tem a galera que tá totalmente caminhando com... São dois extremos. Aí às vezes eu paro e penso, cara, produzir vídeo dá muito trabalho. E eu preciso, pô, eu vou adiar isso hoje. Eu me dou o prazer de às vezes procrastinar um pouco e, pô, vou jogar um videogame aqui, vou jogar problema nenhum. Só que aí passa pelo quê? Tem casos que, tipo assim, eu quero fazer isso todo dia. Fiz um dia, fiz 2 dias. Eu quero fazer de novo. Mas aí eu consigo me voltar e falar, não, eu preciso agora fazer outra coisa. Eu preciso brincar com a minha filha, eu preciso conversar com a minha esposa, assistir alguma coisa junto com ela. Essa noite aqui eu vou dormir um pouco mais tarde, mas hoje eu vou dormir um pouco mais cedo, a gente conversar e tal. Tudo é questão de equilíbrio, tá ligado? Só que eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, hoje eu posso comprar, eu tô aqui em Portugal, eu tenho acesso a coisas melhores. Eu posso chegar lá na loja hoje e comprar um PlayStation 5, pô. Só que eu, me conhecendo, eu não vou comprar um PlayStation 5, não. Porque se eu comprar um PlayStation 5, não tem mais vídeo. Não, eu vou parar de dar atenção pra minha esposa, entendeu? Vou parar de dar atenção pra minha filha. Que é, cara, é muito mais importante que jogar um videogame. Claro, eu gosto pra caramba. E também tem quem viva disso, né? Mas eu consigo me policiar nesse sentido. Problema nenhum nisso, mas qual é o problema? O problema é que, assim como as drogas, né, na minha geração, o perigo era as drogas. Os pais falaram, meu filho, cuidado, porque eu fiquei sabendo ali do fulano que tá usando, que tá cheirando, que tá fumando, e nossa, aquilo era um escândalo. Esse era o perigo daquela geração. Hoje, são as telas. Hoje é a pessoa ficar no quarto, crescer antissocial, e o dia que receber um não de um patrão, de uma namorada, dá um tiro na cabeça, porque não sabe como viver numa sociedade normal, entendeu? Não tem estrutura. E o que os psicólogos vão explicar sobre isso? O que Freud vai explicar sobre isso? Por que homens estão se infantilizando e ficando ali, sabe, nessa fuga? É o mesmo problema das drogas, sabe? É a fuga da realidade, é o mesmo problema da pornografia, é a fuga da realidade, é o mesmo problema do cinófilo, né? Que é aquele que é viciado em filmes, né? Que não consegue, que maratona de série uma atrás da outra, mas não lê um versículo da Bíblia, que não faz o exercício, que não dá atenção para a sua família. É o mesmo problema. Qual é o problema? É a fuga da realidade. E aí, o que
o que o estudo, né, da psicologia vai explicar acerca desses homens, né? Vamos trazer aqui para os homens, né? Falando de jogo, de PlayStation, isso ainda é muito mais comum nos homens, é porque, na realidade, a sua vida é uma merda, né? E você é um bosta na vida real. Mas lá dentro do jogo, lá dentro você é o herói. Lá dentro você mata todo mundo, lá dentro você tem 1 milhão de moedinhas, lá dentro você tem todas as armas, seu carro é o melhor carro, lá dentro você é alguém. E aí você acha que aquilo lá é a realidade, sendo que não é, aquilo ali é uma ilusão, é uma fuga da realidade. Uma fuga da realidade. Né? Então, aí... qual é o segundo passo? Puxar a responsabilidade. Sabe, o homem entender que ele precisa deixar tudo aquilo que tira ele desse plano, do plano real, da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, qual é a primeira dica? Jesus, ele é o caminho. E a verdade é o segundo. Sabe, cara, para de viver essa ilusão, para de viver sonhando, porque se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na Euro Milhões, e a pessoa fica sempre vivendo ali uma fantasia na sua cabeça que leva a gatilhos, que te faz cair, que te faz afastar da sua esposa, dos seus filhos, ou que pior, faz com que você nem construa uma família, faz com que você nem consiga ter uma esposa, faz com que você nem seja um pai, se você tem um filho, você exato, então sabe, nós precisamos puxar a responsabilidade. O segundo conselho para um homem que quer ser homem hoje, cara, é trilhar o caminho da verdade, é ser de verdade, sabe? É estar na realidade, é entender que ninguém te deve nada, o governo não vai vir te resgatar, né? Jesus, ele não está vindo num cavalo branco para tirar você da terra do problema, não está vindo. Eu sou pós-tribulacionista, né? Então eu não acredito que Jesus está vindo para nos salvar do problema. Não, ele vai fazer como ele fez com Daniel, como ele fez com Davi, como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai estar com a gente no problema. Então ninguém vai vir te salvar. Você vai ter que resolver os seus BO, tá ligado? Você vai ter que solucionar, você vai ter que saber para onde ir, o que fazer, você vai ter que entender que a responsabilidade é sua. Né? Então viva a verdade. Para de viver essa fantasia de que o governo vai te dar uma bolsa aí, um auxílio, e você vai viver sem trabalhar. Isso não existe. Né? Ganhe dinheiro fácil, arrasta para cima e ganhe dinheiro sem fazer nada. Cara, isso é uma ilusão, né? E tem pessoas caindo. Eu tenho, para mim, claro, aquilo que eu falei, são dois extremos. Mas no ponto que a gente está hoje, você tem que puxar um pouco mais para um lado para ver se dá uma... E eu tenho para mim que a forma de conforto... Hoje o conforto ele é muito, muito oferecido, né? Eu tenho dito na igreja que essa é a melhor estratégia de Satanás nesses últimos dias. Que conforto. É o ninar, eles estão pegando a gente assim, não, irmão, não precisa fazer missão, não evangeliza, não lê a Bíblia não, fica tranquilo que o pastor vai fazer tudo para você. Não precisa trabalhar não para o governo, sabe, ele tá te ninando. Eu tenho para mim que o homem, ele foi feito para se cansar, o homem ele tem que se lascar mesmo, e eu acho que isso aí que faz o cara ser homem, tá ligado? É o cara que cria chega, uma casca, aquele cara chega em casa cansado, arrebentado de trabalhar o dia todo, aí chega em casa, mano, tá tudo feito, a mulher tá ali, as crianças tá tomadas banho, né? Tá provido, pô, o cara chega em casa, toma banho. Mano, essa é a melhor vida pra mim. Eu tive uma vida assim um tempo, e, cara, eu não tinha muito dinheiro, eu pagava as contas e já tava, porque só eu trabalhava. Eu pagava as contas, eu já cheguei a, sei lá, expor aqui um pouco, contar moeda pra comprar água aqui, né, que a água aqui não dá pra beber. E assim, cara, mas a época que eu mais ralava na minha vida, mais trabalhava, minha esposa grávida. Mas é gratificante ou não? Cara, você é louco, foi a melhor fase da minha vida pra mim. É algo pra mim intrínseco, né? É algo que está dentro da gente que a gente não consegue nem explicar o porquê. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, não faz sentido nenhum, cara. Eu não tinha carro. Eu ia trabalhar de bicicleta. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Uhum. Chegava em casa arrebentado. Não tinha vontade de fazer nada. Cara, mas chegava em casa, minha esposa estava em casa. Cara, limpa a casa, comida fazendo. Chegava em casa, sentindo um cheiro de comida no fogo. Exato. Cara, a melhor fase da minha vida. Claro. Mim... Aí eu te falo, quando eu puxei aqui no começo falando que é a culpa do homem, você acha que a mulher vai querer largar um homem desse? Um homem que provê que ela não precisa ir lá engolir sapo de ninguém, de nenhum colega de trabalho, de nenhum patrão xenofóbico. Aí você acha que a mulher vai querer arrumar um outro homem, tendo um homem que provê, um homem que ela tá vendo, que tá chegando em casa cansado, morto, mas é pro bem dela, dos filhos? Você tá vendo, no final das contas, não é querendo ser machista, né? Dane-se também quem pensa assim, mas o fato é, cara, o homem, a culpa é do homem, tá ligado? Até o mundo tá onde tá, porque tá faltando um homem, cara. E também, assim, eu tenho pra mim que teve toda essa reversão de valores, essa inversão de valores, por erro inicial dos homens. Porque
Vou pegar lá atrás de novo. O tempo da minha avó, por exemplo. Se o homem ele saía, provia, as mulheres ficavam em casa, tinha 9, 10, 15 filhos, né? No nosso tempo, meus seus avós também devem ter sido assim. Mas era comum, tipo assim, as avós, as minhas avós, as mulheres naquela época, as meio que aceitavam o adultério. Tipo, elas eram meio que, como pode dizer, conformadas. Mas sabe por que isso? Sabe por quê? É uma síndrome que também essa geração tá recebendo e tá vivendo, só que de uma forma muito mais pejorativa, que é o quê? A mulher que aceita, por exemplo, ser espancada. Por quê? Porque esse homem violento ele vai me proteger. Esse homem violento ele vai me proteger do mal e ele vai prover. Entende? Então, tipo assim, por que aquela geração também aceitava esse tipo de coisa? Porque era difícil um homem que mantinha a casa, que cuidava dos filhos, que não saía, né, com a sua amante e abandonava a família. Então a esposa muitas vezes aceitava por conta disso. É uma debilidade, né? A gente está falando de uma mancha né, na geração passada. A gente está falando também da época que a mulher que perdia a virgindade antes do casamento ou que era mãe solteira era totalmente mal vista na sociedade. Exatamente. E então, hoje é totalmente inverso. A galera romantiza a mãe solteira que... Agora não é mãe solteira, agora é mãe solo. Mãe solo, sabe, aí tem que mudar o tempo para ver se fica mais suave. Não fica, né? No final das contas, o problema volta, né? O problema é o homem não assumindo o seu papel de homem, né? Lógico, a gente, com certeza a mulher também tem seu papel, e a mulher pode trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser, pode ser presidente, astronauta, pode, não é sobre isso. Muitas mulheres da Bíblia tinham ali seus bens, suas posses. Rebeca era pastora, além de ter herança e tudo, ela tinha um trabalho totalmente masculinizado naquele tempo, né? Patriarcal, no futuro patriarcal, ela era pastora. Rebeca, esposa de Isaac. Né? E teve, eu acho que tá tentando lembrar de Débora, que era uma juíza. É dela tentando lembrar. Tinha também que tinha 2 ou 3 que ajudava Jesus na época, provia. Sim. Muitos vão dizer que era Marta e Maria também, que eram irmãs de Lázaro, porque Lázaro também era um empreendedor, né? Então elas tinham seus bens próprios. A Bíblia não cita os nomes dessas mulheres, mas falam que mulheres ajudavam. Exatamente. Entende-se que parte dessas mulheres seria Marta e Maria. Então, tipo assim, aquilo, a gente não tá aqui sendo extremista para nenhum lado, até porque no fim todo mundo precisa sobreviver, né? Exato. Todo mundo quer crescer, quer desenvolver na vida. A gente está falando sobre um assunto. E nesse assunto a gente está puxando para um assunto mais afunilado, onde o homem é a solução e o problema. Até porque, não sei se você já viu aí, tem um rapaz que tá famoso aí nas redes, vídeo curtos, TikTok, etc., que é o Café com Teu Pai. Você já deve ter visto isso daí. Eu já ouvi qualquer coisa. Cara, e ele, tipo assim, bate na maioria das vezes nas mulheres. Porque, pô, se você é solteira e 35 anos e tem tudo na sua vida e não tá casada, é porque você é problemática, mais ou menos assim, entendeu? Tipo assim. Não, também não concordo, não. Entendeu? Ele é outro extremo. Né? Mas aí é o outro homem babaca que faz isso só pra polemizar e papapá. Não é que é a finalidade. É o que tá ganhando notoriedade. Não é essa a nossa intenção aqui, né? Tem a galera querendo consertar, mas tá tomando as vias erradas, vamos dizer, né? Não, e a mulher que fica ofendida porque a gente tá falando que o homem tem que ser homem, aí ela é mais trouxa que o homem que está sendo infantil, entendeu? Porque o que a gente está falando é que a gente quer o bem dela. Agora, se ela acha que o bem dela é ela ser servente de obra, ela fica à vontade também, né? Cada um com seus problemas. Exatamente. A minha mulher, não. A minha esposa, ela não quer isso, eu também não quero, entendeu? Então, tipo assim, se a mulher que está assistindo e que ficou aqui até agora, eu acho que vão ser poucas, né? Mas ela quer, ela fica à vontade também, claro. Né? A gente está afunilando o assunto para o nosso lado, né? Então... Mano, eu acho que é isso aí, velho. Eu acho que não tem muito mais que a gente disser, já bateu bem nos homens aí. Já, né? Então, se não virou homem, o conselho é esse, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Trilhe esse caminho, né? Viva de verdade, saia da ilusão que você está vivendo, seja ela qual for, venha para a realidade e celebre a vida, né? Vamos pegar esse texto, então, a vida vai ser o terceiro conselho, né? O terceiro conselho é Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, celebre a vida. A viver, sabe? Tenha momentos de qualidade. Não seja um workaholic que só trabalha, tá ligado? Mas tenha um momento de qualidade com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, até porque, com seus amigos. Falando de divórcio, casamento. Grande causa dos casamentos é isso, não tem um tempo de qualidade com sua esposa, com seu marido, né? Então larga tudo, deixa as crianças com um amigo, com um familiar, entendeu? E vai para um restaurante, vai para uma pousada. Né? Então viva a vida. Vai curtir, ela foi feita para ser vivida, tá ligado? Então, tipo assim,
Sente na mesa com amigos, compre um bom vinho, sabe? Converse um assunto saudável, ria um pouco, faça um churrasco, né? Me chame. Homem me chame. Homem gosta de falar besteira, bobagem, às vezes muitos homens acaba, quando estão juntos, parecem meninos, porque falam besteira, falam eterna quinta série que a gente exatamente, fala, né? Então, o terceiro conselho para fechar seria esse, sabe? Celebre a vida de verdade. Né? Eu tenho falado isso, eu tenho feito isso, não só falado, né? Mas eu tenho investido, né, tempo, tenho investido dinheiro para ter momentos de qualidade com algumas pessoas que eu julgo ser importante para mim, sabe? Que eu tenho faça essa separação também. Você precisa ser homem, né, para separar, rebaixar algumas pessoas, promover outras pessoas, né, separar ali o joio do trigo, segundo os seus valores, né? Você precisa ter perto de você pessoas que você possa contar, e essas pessoas têm que ter os seus valores. Se liberte de algumas coisas, né? A minha mudança para Portugal também me ajudou muito nessa parte de separação, sair do meio do miolo. Certo, do miolo ali, que você não conseguia ver nada. Principalmente o Brasil, por ser muito grande, tem muitas bolhas, né? Sociais. Sim. E, pô, você precisa olhar de fora. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não é libertador. É lógico. Enfim, cara, acho que é isso, mano. Hoje o assunto foi bem solto, né? A gente não tinha uma pauta. Eu tenho 3 o Guilherme colocou ali só para se guiar, porque ele é bem organizado. Mas hoje a intenção é isso, sabe? É ter uma conversa franca. E o assunto do divórcio, casamento é muito complexo. Exato. A gente puxou pra nossa sardinha, mas eu posso trazer aí, sei lá, uma mulher para falar sobre o lado feminino. Sim, com certeza. E, enfim. E ela vai dar outras facetas com certeza vai dar outras facetas. Deixa nos comentários o que você achou desse assunto, desse vídeo. Se tiver crítica pra gente, manda aqui. A gente vai receber. O Michael vai responder, eu vou responder também. Você vai responder? Manda pra mim que eu respondo. E eu respondo mesmo. Aí você vai gostar da resposta, mas eu respondo. Você pode se tornar membro do canal para poder apoiar. Eu tenho um objetivo de comprar mais equipamentos, mais câmeras também, que eu tô começando. A gente está dando continuidade a um projeto aqui que começou e ficou abandonado. Então, mais puxado para esse assunto aqui, mais cristão, mais família. E é isso. Você pode se tornar membro desse canal. Não precisa comprar equipamento. Ajuda a gente aí. A gente vai estar aqui no seu nome nos vídeos. E é isso. É um valorzinho irrisório por mês, mas ajuda a gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Para começar ajudando, já deixa aqui o like. Compartilha aí pra galera, pra um homem que precisa se tornar homem. Exatamente. Corta um pedaço aqui, faz um corte, manda pra ele. Precisa buscar Deus acima de tudo. E é isso, Michael. Deus abençoe. Valeu, meu brother. Deus obrigado pelo tempo. Tamo junto. Tamo junto, se inscreve no canal. E é isso, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.